Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de dezembro, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estou aqui com a camiseta, né? Essa camiseta, ela marca, né, o início, sempre me lembra o início dessa trajetória. Todos os anos aqui na igreja onde eu congrego, Ministério Apostólico Manancial Vida para as Nações, nós lemos a Bíblia todo ano. Somos incentivados a ler a Bíblia. E cada dia mais nos apaixonamos. E sempre tem aquelas pessoas que iniciam a leitura bíblica lá em janeiro, todo empolgado. E no decorrer dos anos vai desanimando. Então surgiu o Manhã com Deus, a ideia de toda semana compartilhar a leitura bíblica daquela semana. Foi assim que começou. E aí, logo em seguida, nós começamos, a fazer a leitura todos os dias, para incentivar muitos irmãos da nossa congregação que desanimavam na leitura bíblica no meio do caminho, não é? As circunstâncias, o dia a dia, a correria, e aí as pessoas atrasavam e aí ficavam, onde será que eu devo estar hoje? Então, nós iniciamos esse projeto há mais de 4 anos atrás. E desde então, muita gente, não é só da nossa igreja, não. Gente do mundo inteiro, eu posso dizer, que está priorizando a palavra de Deus, todos os dias lendo a Bíblia, e muitas pessoas que nunca tinham experimentado o que era ler a Bíblia inteira. Hoje, já está na sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta leitura bíblica e assim por diante. Eu quero te parabenizar por mais um ano você perseverar na leitura bíblica, E ao ano que vem, claro, vamos continuar. E eu já vou adiantando, teremos novidades para o ano que vem, Eu estou já ansiosa por compartilhar algumas coisas que eu já vislumbro para o ano que vem. Eu quero compartilhar com você, trazer algumas novidades aqui no canal, E eu quero já que você agradeça a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de todos os dias priorizarmos a palavra de Deus, todos os dias meditarmos na palavra de Deus, tantos lugares onde a Bíblia ela não é um livro comercializado, não é um livro onde você pode, meditar nela. Em alguns lugares ela é proibida e muitas pessoas têm sede pela palavra de Deus. E eu sei que você tem mais do que uma Bíblia na sua casa, não é? Então priorize a palavra de Deus, Se abasteça todos os dias com esse manancial, com esse maná que nós temos aqui na palavra de Deus. Tudo que você precisar tem na palavra de Deus. Eu quero te incentivar a não só concluir a sua leitura esse ano, mas já ter a expectativa da leitura do ano que vem. E o livro de João, a primeira epístola de João, tem a primeira, a segunda e a terceira, que antecede, Logo depois nós temos Judas e depois Apocalipse, finalizando assim, então, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E o livro aqui, a Epístola de João, foi escrita por João, E ele escreveu com a finalidade de fortalecer a fé dos irmãos. A igreja aqui vivia um tempo de perseguição, um tempo difícil. Tanto é que João ele vai ser deportado para a ilha de Pátimo e ele vai escrever o Apocalipse lá, Aqui não, ele escreve primeira epístola de João, segunda, terceira, ainda de uma forma livre, sem estar deportado, e nós podemos ver que ele traz aqui, coisas práticas, uma profundidade daquele que andou com Jesus. Olha só o que era desde o princípio.
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Então aqui ele faz menção ao livro dele de João, né? Lá nos evangelhos, né? Então nós temos Marcos, Lucas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O quarto evangelho. Então ele começa essa primeira epístola aqui, essa primeira carta, fazendo menção a João 1:1. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anuncio a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada, né? Então ele fala isso lá no livro dele de João, capítulo 1, versículo 14. E o que temos visto e ouvidos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz com ele, que está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, olha que lindo, dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse daqui você tem que decorar, porque esse versículo, ele é extraordinário, não é? Todos os dias, né, que você se sentir acusado pelo diabo de um pecado que você confessou, você pode declarar essa palavra: não, eu não aceito mais acusação, porque a palavra diz: se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar dos meus pecados e de toda injustiça. E aí, se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Sabe quem é ele? Jesus Cristo, o justo. É ele a propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda o seu mandamento, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou, né? Então aqui, João, de uma forma muito direta, nos diz: se você anda na luz, você pratica atos, né, condizente, você não está mais andando segundo a sua carne, mas segundo o Espírito, né? Então ele nos traz um parâmetro aqui para a gente fazer um checklist, não é? Com a nossa própria vida, porque se andamos na luz, né, temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E aí ele continua, né, sobre o antigo mandamento, que na carta aqui de João ele fala muito a respeito disso, se você já percebeu, que é o amor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio você teve. Este mandamento é antigo e é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós,
porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz, ela já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que forte isso, não é? E aí, né, ele fala que nós temos vitória sobre o maligno. No capítulo 2, versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muito anticristo tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E aí você pensa, como muitos anticristos? Todo aquele que é contrário à doutrina de Cristo é um anticristo. Devemos tomar cuidado, não é? Porque é uma linha muito tênua. E olha só, eles saíram do nosso meio. Então olha o alerta que João faz aos irmãos. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. E vós possuis a unção que vem do Santo, e todos tende o conhecido. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade, né? E aí ele vai fazendo esse alerta. Ele diz assim, olha, no finalzinho do capítulo 2, quanto a vós outro, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. É verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração e queremos sim andar na tua verdade. Queremos sim obedecer os teus mandamentos. Por isso colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.